Boa noite. Boa noite. Eu sou um Legarão. Eu sou um dos membros da comunidade Caiapó. Eu fui convidado para cá, para vir aqui, no Fórum Cultural Mundial. E a SESC convidou nós para mostrar um pouquinho de nossa cultura, um pouquinho de nossa dança, nossas músicas, para quem nunca viu, para quem nunca teve a oportunidade de ir na aldeia, ver uma festa, uma dança do índio puro, índio verdadeiro. Este evento se chama Encontro dos Povos Indígenas, Tradição e Resistência. A resistência só é possível por causa dessa tradição do nosso povo. O que me deixa mais triste às vezes é de você estar falando sempre que tem que ter respeito pelo povo indígena. Nós já estamos um pouco cansados de ter uma Constituição que assegura nossos direitos, que fala dos nossos deveres, mas que na prática não existe esse respeito. E nós continuamos resistindo justamente por causa de que dessa tradição do povo indígena, que está falando quem a gente é. Nós sabemos quem nós somos, de onde nós somos, de onde estamos vindo e para onde nós queremos ir. E seria muito bom que o povo brasileiro, na atual situação do país, tivesse tendo a clareza de que a maioria da população do povo brasileiro não é diferente da gente. O que a gente quer? O que nós queremos é melhor qualidade de atendimento na saúde, na educação. Na verdade, a gente seja respeitado enquanto ser humano.
Boa noite a todos, todas. Nós fizemos uma demonstração dentro da cultura guarani, que é uma recepção. Quando as pessoas, os parentes vêm de longe na nossa aldeia, a gente recebe assim, dando boas-vindas para que harmonizar inclusive o espaço. O nosso canto é milenar, antes dos não índios, né? Nós Guarani cultuamos essa dança, esse canto, que é o canto milenar. E hoje a gente está mostrando um pouquinho, né? Na nossa aldeia a gente dança todos os dias com as crianças, que fala da importância da cultura guarani, da importância de cada religião, né? Da importância também cada vez mais as crianças, né? Cantar e cultuar a Deus, porque todo conhecimento e sabedorias vem através da essência. Então nós, Guarani, nós estamos mostrando um pouquinho de como é a filosofia Guarani. Então o canto fala da terra, da mata, do rio, dos pássaros e dos seres humanos, né? Para ter harmonia entre os povos e a natureza, primeiramente. A importância desse encontro que eu vejo é exatamente reunir as lideranças, o encontro dos povos, que faz tempo que a gente não se encontrava mais, oportunidade de a gente conhecer e avaliar o trabalho que nós estamos fazendo nas aldeias. Eu penso sempre como educador, né? Eu acho que é um momento educativo tão importante para uma sociedade que está precisando resgatar um pouco valores humanos, valores importantes, né, para a sua vida, valores como o silêncio, como a paciência, como o cuidado com o planeta. Está precisando resgatar essas coisas. No Brasil, muito tempo se ensinou sobre o índio, dando uma ideia de que existe um povo somente, com uma única cultura, uma única tradição, uma única espiritualidade, uma mesma maneira de viver e de ser. Mas, só para vocês verem nomes aqui presentes, Baniwa, Caiabi, Chavante, Iauanauate, o Carramãe e outros povos que já estão presentes, para demonstrar para vocês a grande diversidade de povos indígenas no Brasil. São mais de 170 línguas faladas, são línguas vivas que trabalhamos e que se reproduzem a cada dia na sociedade brasileira. E demonstrando também a importância do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, para conservar a tradição, a cultura dos povos indígenas do Brasil.
Agora mesmo eu estava vendo aqui, cada um que está aqui é representante, como é que aproveita pequenas as coisas, como é que são feitas de artesanatos, de tudo. Ali mesmo nós já temos um aí que falou que aproveita tudo. Sim, aproveitamos tudo. É bom ter esse aí. Coisa pequena para ver. É esse tipo de coisa que nós estamos passando por cima de tudo. Principalmente um homem branco chega com a máquina, destrui tudo. Nem vê isso, talvez isso nem passa na cabeça dele, no pensamento deles. A tão importância que tem o meio ambiente para todos. Eu sei que cada dia mais, cada dia que passa, a gente vai avançando mais ainda. Essa destruição. Parece que não, mas é verdade. É verdade. A gente tem que ter o espaço, a gente tem que ter matéria-prima para a gente fazer todos os enfeites para a festa, para a gente realizar quando a festa é grande, quando a festa é pequena. Então, para isso, o espaço, como dito, falar meio ambiente, né, é importante para nós. E principalmente no sentido, porque a gente depende muito do espaço aonde a gente vivemos. Então, também eu queria que as pessoas que vivem no mundo, no planeta, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é uma responsabilidade do povo indígena. Não é assim. Às vezes as pessoas esquecem que as pessoas moram fora da terra. Todo mundo tem uma responsabilidade. Acho que todo mundo tem que ter consciência, né? Como preservar esse planeta que a gente vivemos. Então, não fica só a responsabilidade do povo indígena. Então, é importante, né, as pessoas terem um pouco de consciência, todo mundo tem a responsabilidade de manter esse planeta belo.
ya no jawara. Ida ka ba ta di jawara. Ya kwa doha. Beli hai baca cerita doa, ini watah. Ini pun mereka lah hai, udah baca cerita doa. Ya ada ni pak. Cabang itu ada nama. Dia usah ada cabang nama. Algumas famílias vêm para a cidade, eles não vêm para assim viver na cidade, mas sim para vender os seus artesanatos. Daí então há muitas críticas às vezes com as pessoas, porque nós uns tempos atrás assim não tinha um apoio também dos órgãos municipais, assim da secretaria. Então muitas pessoas da aldeia vinham para a cidade trazer o seu artesanato e colocava o artesanato na praça, né, em cima de uma toalha, de um papelão. E aí muitas pessoas confundiam assim como um pedinte. E quando na verdade o índio está ali para vender o seu artesanato, o seu meio de sustento. Como eu disse, as nossas terras aqui na Grande São Paulo é uma terra pequena, não dispõe de espaço mesmo, assim, para a gente ter as nossas caças, as nossas pescas, para fazer a nossa plantação. Então, o nosso meio de sobrevivência assim, foi a venda do artesanato. Então, a gente vinha para a cidade. E quando nós vinha, então, a gente era visto assim como um pedinte na praça. É importante nós lutar junto com índio, com branco, para não deixar destruir a natureza, para não deixar destruir o rio, a água. Daqui para frente vai voltar a água. Se voltar a água, aí vai briga por causa de água. Lá fora já está acabando. Já acabou, já sujou, já jogaram mergulho, já jogaram tudo. Agora, os outros países, eles estão de olho na floresta amazônica. Todo mundo quer. Eles estão crescer o olho, eles estão grande o olho dele, parece olho de lua. Estão querendo meter mão, querendo tirar a madeira, tirar a madeira, ouro, diamante, casterita. Estão querendo comer mesmo. Eles estão querendo comer mesmo. Eles estão fortalecendo. Vocês que moram aqui na cidade, vocês vão sofrer também. Não pense que você não vai sofrer. Você vai sofrer sim. Você está pensando que é índio que está sofrendo?
Nós vamos sofrer todo mundo. Com o índio, o governo também vai sofrer. Quando ele ficar doente, ele vai morrer também. Todo mundo está ficando velho. Então, vocês novos aqui, estão escutando. Então, que quer acreditar? Nós estamos avisando para ouvir, para acreditar. A dança, a festa, faz alegrar nosso povo, para que a doença não atinja. Então é isso que a gente sempre tem na nossa comunidade. Muitas vezes o povo acha que não tem mais cerimônia indígena, mas tem sim. Essa dança só a mulher vai participar, o homem não participa. As mulheres são guerreiras também. Se o homem estiver juntos, o homem apanha, eles batem os homens. Isso. Então, a festa, a cerimônia chama Yamoricumá. E eles brincam muito. Quando o homem chega perto deles, o homem sofre, eles pegam, batem, pega cabelo, arranca, puxa cabelo. É o maior sofrimento. Então, geralmente, a gente, homem, não aproxima a festa delas. Mas aqui eles vão se apresentar um pouco. Um pedacinho de dança das mulheres, como é que eles dançam nas aldeias, né? Essa dança é para homenagear a filha do cacique, o chefe, né? Quando vai batizar para ser chefe, então eles homenageiam com essa dança.
levanta. Segundo alguns pesquisadores, nós temos uma idade mínima de 15 mil a 150 mil anos que nós chegamos aqui. Então, a língua que nós falamos são línguas antigas, são riquezas culturais. Além disso, os povos indígenas cuidam de seus territórios porque lá tem plantas medicinais que os brancos não têm, que a Europa não tem, Estados Unidos não tem. Os países desenvolvidos não têm absolutamente nada de cultura que serve para a nossa civilização. Muito pelo contrário, quem tem as verdadeiras civilizações aqui no Brasil são as populações indígenas. Nós pensamos diferente, nós temos tradições próprias. A gente, quando tem uma comida, nós comemos todo mundo em conjunto. Se tem um cacho de banana, nós repartimos para nossas crianças. Estes costumes, o homem capitalista, ele não faz. Ele come na sua frente e a gente passa com água na boca, né? Então, esse sistema é muito ruim. Então, essas coisas nós manteremos.
se diz, né, a gente escuta dizer que tem muita terra para pouco índio, porque já tem 11% do território nacional, da dimensão do território nacional, corresponde a terras indígenas, né? O que não se diz tão claramente é que essas terras indígenas, esse 11%, abriga cerca de 200 povos indígenas diferentes, com culturas diferentes, 170 línguas, 180 línguas diferentes que correspondem a esses povos. Não se diz também que, quer dizer, toda essa riqueza, como foi comentado aqui já pelo Álvaro, então, depende dessa base territorial, depende da manutenção desse território e até da ampliação desse território. Também não se fala, aqui nesse mapa, que 40% da população indígena está confinada nas terras indígenas aqui no sul do Brasil, no sul e no nordeste, num território que no mapa ele é invisível. Vocês veem que a gente não enxerga um território que abriga 40% da população indígena do país. Porque elas são tão pequenas, essas terras, que a gente não consegue representar no mapa. Isso que está acontecendo hoje também não era comum no Brasil de pouco tempo atrás. Porque sempre quando se ia falar em questões indígenas, era o não índio que ia falar por ele. Ou um agente da FUNAI, um agente de uma ONG, outras pessoas. Sempre tinha alguém para falar em nome do índio, ou para exercer, embora exista um termo no Brasil que a gente fala de tutela, essa tutela indígena, né, que não era para substituir a vontade, mas está assistindo juntamente com esse índio. Durante muito período da história, ela, na verdade, acontecia diferente. Então, tinha um Estado, alguém falando em nome dos índios. E hoje, não. A gente observa numa palestra como essa, ou como a própria Convenção 69 manda, né? Se vai tratar de questões indígenas, de política, de direito, de ciência, de educação, qualquer que seja, obrigatoriamente tem que ter a participação indígena também para estar decidindo sobre o seu futuro.
levarem a festa, os índios fazendo filmes, como cinegrafistas, como diretores. Isso tem uma importância imensa, é um aprendizado, é a abertura das culturas indígenas para a tecnologia, que sirva de exemplo para si, que traga informações de fora para dentro da aldeia. E que também fazendo os seus filmes, os seus CDs, também é uma coisa imensamente importante, um aprendizado a mais, como um modo de compreensão, através de um instrumento fundamental que é o cinema, que é o vídeo, um modo de compreensão e compartilhamento de sua vida em relação à vida dos brancos. O meu avô dizia assim, e isso é uma prática comum entre os povos indígenas, viu? Geral, assim. Aliás, é uma prática comum em toda gente inteligente nesse nosso planeta. Dizia assim, se o tempo atual não fosse bom, ele não chamaria presente. É o único presente que a gente tem, é um presente que a gente ganha, né? Do Criador, é o momento atual, é o agora. Então, viver como um presente que a gente ganhou dele. Então, essa era uma coisa importante. E entre os indígenas, de uma forma geral, e os Munduruku em particular, quando a gente ganha um presente, a gente tem a obrigação de usar na hora. Porque nós ganhamos presente, não foi futuro, né? Futuro ninguém pode ganhar, né? Não sabe mesmo. Então, a gente usa na hora, come na hora, reparte com todo mundo aquilo que a gente ganha, porque é o tempo atual, é o agora, é o momento. Nós ganhamos um presente, então tem que partilhar a nossa alegria com todo mundo. Né? Na cidade aqui eu já vi muitos casos, que as pessoas, ganhei um presente, vou usar daqui a 15 dias na festa. O vô diria assim, mas quem é que dá 15 dias, né? Pra gente. E você não ganha, e a alegria de quem te deu? Se você não usou, se você vai morrer daqui a 15 dias, né? Como você não tem garantia. Bom, eram essas coisas que o velho vô ensinava pra gente e que eu gosto de contar sempre, porque eu acho que isso mostra a riqueza, a sabedoria da cultura indígena.
Boa noite. Boa noite. Eu sou um Megaron. Eu sou um dos membros da comunidade Caiapó. Eu fui convidado para cá, para vir aqui, no Fórum Cultural Mundial. E a SESC convidou nós para mostrar um pouquinho de nossa cultura, um pouquinho de nossa dança, nossas músicas, para quem nunca viu, para quem nunca teve a oportunidade de ir na aldeia, ver uma festa, uma dança do índio puro, índio verdadeiro. O nome deste